Bom pessoal, vamos então a mais uma resolução do Enem 2020, dessa vez a questão 130 do caderno amarelo. Vamos ler a questão então? Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através do vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através dela, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Então, basicamente, a gente vai ter aqui um conjunto de ímãs, no modelo mais simples que a gente pode analisar, a gente vai ter aqui um conjunto de ímãs. Em torno desses ímãs aqui, eu vou ter várias bobinas. O que acontece, né? Quando eu movimento esses ímãs aqui em torno das bobinas, esse campo magnético no qual as bobinas estão imersos, ele vai variar. Então, ora eu vou ter mais campo magnético, ora eu vou ter menos, ora eu vou ter mais, ora eu vou ter menos. E essa variação de fluxo magnético vai gerar uma força eletromotriz. E essa força eletromotriz ela vai respeitar uma lei chamada Lei de Faraday. A Lei de Faraday, então, vai me dizer que a força eletromotriz induzida vai ser diretamente proporcional à variação de fluxo magnético e inversamente proporcional ao tempo em que essa variação ocorre. Portanto, não me interessa se eu tenho um campo magnético extremamente grande. Se esse campo magnético extremamente grande ele é constante ao longo do tempo, isso não me gera uma força eletromotriz ali nas minhas bobinas. Por outro lado, se eu tenho uma grande variação de fluxo, então uma hora eu tenho um fluxo magnético muito intenso e outra hora eu tenho um fluxo magnético menor, muito menor, só que isso acontece num intervalo de tempo muito grande, a força eletromotriz também vai ser baixa. Então, para que eu tenha uma força eletromotriz, qual eu possa aproveitar numa usina geradora, como é o nosso caso, eu preciso que o fluxo magnético ele varie bastante e no intervalo de tempo muito curto. E é por isso que nós aproveitamos a energia potencial das quedas d'água. Com a queda d'água, eu faço com que as pás girem muito rápido, então eu vario esse fluxo magnético aqui, girando aquele rotor ali com ímãs no meio, fazendo com que esse campo magnético no qual as bobinas estão imersas, ele varie muito rapidamente no intervalo de tempo, então, muito curto. Portanto, a força eletromotriz ela vai ser grande. E o que acontece? Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial, ou seja, eu aumentei a força eletromotriz induzida. E isso aqui, olha só, foi inesperado, ou seja, foi algo que ninguém estava esperando, não foi planejado. E ele pergunta o que pode ter causado esse aumento do módulo da diferença de potencial ali, ou seja, o que pode ter causado esse aumento da força eletromotriz induzida. Então ele diz que isso foi devido ao aumento de, letra A, aumento do intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externos. Primeira coisa, a relação aqui da lei de Faraday vai dizer que o tempo é inversamente proporcional à força eletromotriz induzida. Então se eu aumento o intervalo de tempo, consequentemente, a força eletromotriz que eu vou induzir vai ser menor, não vai ser maior. Então essa alternativa aqui ela está errada. Até não faria sentido, eu falar que diminuindo a velocidade no eixo de rotação eu vou gerar mais energia. Senão era simplesmente eu pegar uma queda d'água menor, eu conseguiria fazer meu gerador gerar menos e gerar mais energia. Não faz nem sentido isso. Letra B. Houve então um aumento da diferença de potencial devido a um aumento do fluxo magnético através da bobina por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Uou! Aqui, o aumento do fluxo magnético, se eu aumentar a variação desse fluxo magnético, então quer dizer, eu tinha um certo fluxo magnético e tive um aumento no fluxo magnético, ou seja, isso causou uma diferença de fluxo. Isso realmente causaria uma tensão induzida ali. Só que ele fala por meio de um aumento de sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Como foi um aumento inesperado, não houve uma mudança ali dentro do gerador para que eu aumentasse a área interna exposta, até porque esses geradores eles são extremamente grandes e não é uma simples tarefa que qualquer um pode fazer a qualquer momento de aumentar a área interna exposta desse gerador. Então essa letra B ela está incorreta porque fala aqui do aumento da área interna exposta e como foi um aumento inesperado, isso com certeza não ocorreu. Letra C. A intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. Como nós comentamos lá no início, não é sobre ter campos magnéticos mais intensos, mas sim sobre variar mais esse campo magnético em um intervalo de tempo menor. Então de nada adianta eu ter um fluxo magnético muito intenso se ele não variar ao longo do tempo. Então essa alternativa está incorreta. Letra D. O aumento da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular. Então, olha só, a força eletromotriz ela é proporcional à variação de fluxo e inversamente proporcional ao tempo. A partir do momento em que eu diminuo esse tempo, ou seja, eu aumento a rapidez com que esse fluxo magnético varia,
eu aumento sim a força eletromotriz. Então essa alternativa está correta. Duas coisas que eu posso fazer para que um gerador ele gere mais. Eu posso girar ele mais rápido, então eu vou ter aquela mesma variação de fluxo que eu tinha anteriormente no intervalo de tempo menor e, consequentemente, a força eletromotriz induzida é maior. Ou eu posso aumentar a variação de fluxo magnético no mesmo intervalo de tempo. Então existem essas duas hipóteses. A letra D diz uma hipótese possível. Eu mantenho o mesmo fluxo magnético, mas eu aumento a rapidez com que essa variação ocorre. E a letra E, a resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio de um aumento na espessura dos terminais. Então aqui fala do aumento da espessura dos terminais e foi um aumento inesperado, ninguém foi lá fazer uma manutenção e causou esse aumento da espessura para supostamente aumentar a resistência interna do condutor. Essa questão também está incorreta, principalmente porque a gente fala de um aumento inesperado e não planejado e executado. Se você gostou dessa resolução e ela foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal para estar por dentro de tudo que a gente está postando. Lembrando que toda quarta-feira tem resolução do Enem aqui no canal do YouTube e todas as sextas também temos aqui vídeos de conteúdo de matemática e de física. Me siga também no Instagram, porque lá toda terça-feira eu estou postando resumo dos conteúdos que a gente está vendo aqui. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!